Assista só comigo este testemunho que vai tocar no coração de cada um. É a história de um irmão que, mesmo em meio às lutas do dia a dia, encontrou a mão de Deus de uma forma que só ele pode fazer. Esse irmão trabalhava numa fábrica, cumprindo seu horário, fazendo tudo direitinho, mas o coração estava pesado. Ele sentia um vazio, uma tristeza que não passava. Às vezes até pensava, será que vale a pena continuar assim? Mas Deus, que conhece cada um de nós, já estava preparando algo. Um dia, durante o intervalo do trabalho, ele estava sentado num canto, quieto, quando um irmão da igreja passou por perto. Esse irmão, que também trabalhava lá, percebeu que algo não estava bem. Chegou perto e disse, irmão, tudo bem? Você está diferente. Ele tentou disfarçar, falou que era só cansaço, mas o irmão insistiu, não, tem algo mais. Vamos orar? E ali mesmo, no meio da fábrica, entre máquinas e barulho, aquele irmão colocou a mão no ombro dele e começou a orar. Não foi uma oração longa, nem cheia de palavras bonitas. Foi simples do coração. Senhor, toca neste irmão. Dá-lhe força, dá-lhe paz. Mostra que o Senhor está aqui. E sabe o que aconteceu? Enquanto oravam, aquele irmão sentiu algo diferente. Não foi um tremor, não foi um grito, mas uma certeza no coração. Deus estava ali. Uma paz que ele não sentia há muito tempo começou a encher seu peito. As lágrimas vieram sem ele perceber, e o irmão que orava só disse, glória ao nome santo do Senhor. Ele te ouviu. Depois daquele dia, tudo começou a mudar. Não que os problemas tenham sumido. O trabalho continuou pesado, as contas continuaram a chegar. Mas agora ele tinha algo que não tinha antes. A certeza de que não estava sozinho. Começou a congregar com mais fé, a buscar mais a Deus. E pouco a pouco, a tristeza foi indo embora. Hoje ele testemunha, Deus não precisa de um lugar bonito para se manifestar. Ele pode tocar a gente no meio da rua, no trabalho, em qualquer lugar. O que ele quer é um coração disposto a ouvir. E completa, se não fosse aquele irmão que parou para orar, não sei onde eu estaria hoje. Mas Deus usou ele para me mostrar que ainda tinha esperança. Que coisa tremenda, não é? Às vezes a gente pensa que precisa de grandes milagres, mas Deus age nas coisas simples, uma palavra, uma oração, um gesto de amor. E assim, Ele vai mudando as nossas vidas. Então, irmão, irmã, não desanime. Se você está passando por algo difícil, saiba que Deus está perto. E se você vê alguém precisando, não passe por cima. Pare, ore e fale uma palavra de ânimo. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para mudar uma vida. Glória ao nome santo do Senhor, que nunca nos abandona e sempre nos dá uma nova chance. Fica firme, porque a obra que Ele começou em você, Ele vai terminar. Amém. E a história não parou por aí não. Porque quando a gente pensa que já viu tudo, Deus mostra que a sua mão é ainda maior. Esse irmão que já tinha sido tirado das trevas, agora estava com um fogo novo no coração. Não era mais aquele jovem que saía da igreja para ir para a praça, não. Agora ele congregava com sede, como quem tinha encontrado água no deserto. E não era só ele, a família toda mudou. A mãe, que antes chorava escondido, agora sorria quando via o filho chegando do culto com a Bíblia na mão. O pai, que sempre foi quieto, começou a falar mais de Deus em casa. Até os vizinhos notaram. O que aconteceu com vocês? Antigamente só se ouvia briga, agora só se ouve louvor. E eles respondiam, foi Deus. Só Ele mesmo. Mas o adversário, irmão, não gosta de ver família unida não. E foi aí que veio outra prova. A provação que veio como fogo. Um dia, esse irmão começou a sentir umas dores estranhas no corpo. Primeiro, eram só coceiras. Depois, surgiram umas bolhas vermelhas que doíam como se tivesse fogo por dentro. Ele foi no médico, fez exame, e o diagnóstico veio como um balde de água fria. Fogo selvagem, uma doença que queima a pele por dentro, deixa marcas, e muitas vezes não tem cura. Os médicos falavam, vai ter que tomar remédio forte e passar pomada e mesmo assim pode não sarar. Alguns até disseram, prepara o coração, porque isso pode te acompanhar para sempre. Mas sabe o que ele fez? Não desistiu da igreja. Todo domingo, mesmo com o corpo cheio de bolhas, ele estava lá. Às vezes, sentava nos bancos de trás para ninguém ver as marcas, mas estava. E quando o irmão da frente perguntava, e aí, como você tá? Ele respondia, tô firme. Deus é maior que isso. E a mãe? Ela não parou de orar. Toda noite, antes de dormir, ela colocava as mãos na cabeça do filho e dizia, Senhor, o Senhor disse que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu não aceito essa doença na vida do meu filho. Em nome de Jesus, eu determino a cura. O dia em que Deus falou através de um sonho. Uma madrugada, esse irmão teve um sonho. Ele viu um homem vestido de branco com uma vara verde na mão. O homem apontou a vara para ele e disse, Filho, você já foi pescado.
Agora é hora de ser limpo. Quando ele acordou, o corpo ainda doía, mas o coração estava em paz. Ele sabia que Deus tinha falado com ele. No domingo seguinte, o cooperador da igreja chamou ele para conversar. Sem saber do sonho, o irmão disse: Deus me mostrou que você precisa ser batizado. Não é só para lavar os pecados, não. É para lavar também as doenças, as marcas, as coisas que o inimigo deixou na sua vida. Ele não pensou duas vezes. Naquela mesma semana, ele foi batizado. E sabe o que aconteceu? A cura que veio como um rio. Não foi do dia para a noite, não. Mas pouco a pouco, as bolhas começaram a secar. As dores foram diminuindo. Os médicos ficaram espantados. Isso não é normal. Essa doença não some assim. Mas ele sabia, era Deus. Um ano depois, não tinha mais nenhuma marca no corpo. Os médicos não tinham explicação. Os amigos da praça que antes zombavam dele, agora perguntavam: Como você sarou? E ele respondia: Não fui eu. Foi Jesus. E não parou por aí. A vitória que virou testemunho. Hoje, esse irmão não só congrega, ele serve a Deus. É cooperador na igreja, visita os enfermos, ora pelos que estão passando pelo que ele passou. E toda vez que alguém pergunta como ele venceu, ele diz: Não foi força minha, foi a graça de Deus. Ele me fisgou como um peixe, me limpou das escamas do pecado. E hoje eu tô aqui para dizer: se Deus fez por mim, Ele faz por você também. E a mãe? Ela ainda ora. Todo dia, antes do café, ela dobra os joelhos e agradece. Porque ela sabe, a oração de uma mãe vale mais que 1000 remédios. A lição que ficou. Irmão, irmã, esse testemunho não é pra gente ficar só admirando, não. É pra gente aprender. Deus não desiste da gente. Mesmo quando a gente vira as costas, Ele continua chamando. 2. A oração muda as coisas. Aquela mãe não gritou, não fez escândalo. Ela só orou. E Deus ouviu. 3. A doença não é o fim. Às vezes, é só Deus querendo nos limpar para nos usar. 4. O batismo não é só um ritual. É poder. É cura. É vida nova. 5. Quem Deus cura, Ele usa. Esse irmão hoje é instrumento nas mãos do Senhor. E agora, o que Deus está falando para você? Talvez você esteja passando por uma prova, uma doença, uma luta, uma tentação que parece não ter fim. Mas Deus está te dizendo hoje: Filho, você já foi pescado. Agora é hora de ser limpo. Não desista. Não olhe para trás. Fica firme, porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. E quando Ele terminar, você vai olhar para trás e vai dizer, como esse irmão: Glória a Deus. Valeu a pena. Amém? Glória ao nome santo do Senhor, que nunca falha.